Glória a Deus. Estão felizes? Você venceu. Sabia? Só o fato de você estar aqui, você venceu. Pelo menos a sua preguiça. Glória a Deus. Amém, gente. Nós tivemos uma Santa Ceia. Quem está ruminando ainda a palavra de domingo? Forte, não foi, meus irmãos? Entenderam que é aliança com Deus, que a aliança chega ao sangue, o sangue nos dá benefício, o sangue é vida. E eu acho muito interessante que todas as vezes depois de uma Santa Ceia, parece que a igreja fica meio de ressaca. Já percebeu isso, pastor? O povo fica, acho que tipo assim, eu vim na ceia, já não preciso vir mais. Mas glória a Deus pela sua vida que está aqui, presente, que você é um fominha, né? Você precisa do alimento, da palavra do Senhor, né? Sem distinção de quem está ministrando a palavra, não é? O mais importante é nós sabermos que Jesus faz presente aqui nesse lugar. E nós estamos numa estação profética. Aqui nós não seguimos o judaísmo não, viu, gente? Mas uma estação profética é algo que já está na Bíblia, já foi instituído. E nós estamos no mês de Elul, o mês que aparece lá no livro de Neemias. Neemias, ele reconstruiu os muros caídos exatamente no mês de Elul. E o mês de Elul tem uma particularidade. O mês de Elul era um mês onde o rei, ele saía e ia para o campo. O rei saía do seu palácio, montava uma tenda no meio dos plebeus. A gente já fez tantas loucuras no mês de Elul, né, pastora? Quem é mais velho aqui da igreja, né, da nossa casa, teve época que até tenda a gente montou no meio da igreja, profeticamente. Quem lembra disso aí? Mas nós já ministramos tanto sobre isso. Mas é uma estação profética, sabe? E hoje, em especial, começa exatamente hoje. E vai até o dia 12 de outubro. E aí no dia 12 de outubro, os judeus, aí vamos falar de judeus, eles comemoram o Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, o dia do perdão. E olha só, eu acho muito profético essas coisas. E nesse ano vai cair exatamente no dia 12 de outubro. Então é um tempo do Brasil, da igreja brasileira, se arrepender, gente. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se arrepender. Eu falo que é um mês muito propício, sabe? Ele é um mês muito assim, sabe? Eu vejo essa temporada, sabe como? Por exemplo, lojista, né? Quem mexe de comércio sabe o que eu vou falar. Tem um dia que faz o balanço geral, não tem? Não tem esse dia? Pastor Rogério, contador, né? Também tem esse dia do balanço geral, né? E eu vejo que são dias assim que você deve ficar, sabe, meio que ali, muito pensativo em você melhorar das suas atitudes, dos seus atos, daquilo que não agrada a Deus. Faça um pente fino, sabe? Não que seja somente nessa época, porque nós não somos, nós não estamos colocando o judaísmo aqui, mas se é bíblico, se está na Bíblia, então, sabe, que seja um tempo realmente de um alinhamento sobre a sua vida. Hoje, eu desfiz de todos os meus compromissos, né? Ficaram me ligando o dia todo hoje. Eu não fiz nada que foi programado do Emerson. E eu, quando foi um período aqui, eu vim para a igreja, fiquei orando, não atendi ninguém, fiquei aqui conversando com meu pai, e foi um tempo tão gostoso. Aí voltei para casa para tomar um banho, e olha eu aqui novamente. E Deus me inspirou em algumas coisas, e a gente quando começa a colocar, né, os nossos pensamentos, é interessante que eu comecei a lembrar de algumas coisas que aconteceu comigo no decorrer da minha caminhada no cristianismo, né? Situações, gente, que eu vou falar para você que não era mais nem para mim estar aqui. Situações que eram para ter feito eu já ter parado há muito tempo, sabe? Eu e a Kátia, a gente estava conversando esses dias, a gente nunca pretendeu ser pastor, mas é sempre assim, né? Sempre as pessoas que não querem ser pastor, Deus pega. Então é interessante, mas hoje nós somos com muito
com muito temor e amor a vida que Deus tem confiado nas nossas mãos. E eu queria falar sobre algo que marcou desde o início da trajetória nossa como pastores. Como eu disse, nós tivemos muitas situações que poderia ter feito já eu desistido há muito tempo. Mas eu sempre fui movido por uma palavra, gente. E hoje eu queria compartilhar essa palavra com vocês. A palavra esperança. E a Kátia falou sobre essa palavra agora, né? E a gente nem se viu hoje, nós estamos nos vendo agora, né? Tudo bem, Kátia? Você passou bem o dia? Então, glória a Deus. E quando se fala de esperança, o que vem na sua mente? Você já parou para pensar que esperança é uma palavra muito agradável? Sim ou não, gente? Vocês estão aqui? Esperança é uma palavra que parece que nos encoraja. Sempre quando uma pessoa chega com você e sei lá, de repente fala alguma coisa, não, mas tem esperança. Você não parece que dá um gás? Eu passei por situações na minha vida, né, principalmente na minha casa, na minha família, de situações de morte, mas sempre teve alguém que me falava exatamente essa palavra, esperança. E eu fiz uma pesquisa. No dicionário, a palavra esperança é um substantivo feminino. E o que diz no dicionário? Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. E aqui o dicionário, ele coloca também uma palavra muito interessante, que faz assim uma coligação com a esperança, que é a palavra fé. Agora, na questão da religião, o significado de esperança, no quesito religião, olha só o que está escrito, pesquisei também. A segunda das 3 virtudes teologais, ao lado da fé e do amor. Isso está lá em Coríntios capítulo 13, no último versículo. Agora, uma coisa muito interessante é que a religião, na questão do significado da palavra esperança na religião, ela diz que ela é representada por uma âncora. Que coisa linda, né, gente? Mas não é aquela âncora do Corinthians, não. É uma âncora mesmo, sabe? Real. Amém? Agora, uma coisa que, assim, vai te deixar muito feliz. Todas as vezes que alguém chega para você, não, fica tranquilo, ainda tem esperança. Quando eu recebi o comunicado que meu pai tinha 20 dias de vida, sabe? No meu coração queimava essa palavra, não, mas a última palavra vem de Deus, ainda existe uma esperança. Quando a minha mãe foi cometida por câncer, ainda há esperança. Quando a minha avó foi cometida por câncer, ainda há esperança. Quando a minha sogra foi cometida por câncer, ainda há esperança. Quando a Kátia tinha sido já desenganada pelos médicos, ainda há esperança. Quando eu estava com 85% dos meus pulmões no início da Covid, ainda há esperança. E vocês estão morrendo. Eu estou falando de coisas que existem porque Deus colocou uma palavra, sabe, como uma âncora no meio, sabe, entre a fé e entre o amor, chamada esperança. E se eu fosse você, eu glorificava direito. Sabe por quê? Porque você vai ficar de queixo caído. Você vai ficar de queixo caído, porque eu vou hoje revelar quem que é essa tal esperança. Amém? Só que aí, o que é a âncora? O que é a âncora? A âncora é usada nas embarcações, né? No mundo náutico. E quando que é usada? Quando a âncora é acessada, Aline? A âncora é acessada quando uma embarcação chega no seu destino, ou seja, no seu porto. Meu irmão, eu vou dizer agora para você ficar feliz. A âncora para nós
Eu acabei de escrever isso aqui, ó, enquanto a Kátia ministrava. Acabei de escrever, fui no meu tablet e coloquei mais coisas, mais conteúdos. A âncora é acionada quando chegamos no porto. Amém? A âncora para nós é nosso porto seguro. E quem é o nosso porto seguro? Jesus. Por isso que você se alegra quando se fala esperança. Até o mundo tem uma frase que a esperança é a última que morre. Ei, mas a esperança é muito além do que isso. A esperança é uma âncora. A esperança é quando você está no seu porto seguro. E quando você está no seu porto seguro, meu irmão, não se preocupe, porque pode vir vendaval, pode vir o que for, nada vai fazer com que você saia do rumo, ou com que você saia da posição que Deus te colocou. E Romanos 5, vamos começar a partir do versículo 3. Começa assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas... Você viu? Gente, vocês estão aqui mesmo? Então vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e aí chega a esperança, e a experiência a esperança. Posso dizer para você? Eu posso dizer então que a esperança é para os experientes. Por isso que tem muitos que perdem a cabeça, porque não passaram do estágio das tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência, e quando você é uma pessoa experiente, ou seja, madura, aí você é um cara que vive na esperança, e quando você tem essa âncora chamada esperança, é um sinal que Cristo vive em você. Quem está comigo aí? E aí continuando, ó. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque a esperança é quem? Então quando a sua cabeça está confusa, o que está acontecendo com você? Agora eu vou te pegar. Quem vive muita tribulação é porque ainda não passou. É que ainda não foi aprovado na paciência. Então, a maioria das pessoas fala assim: caramba, mas tribulação o tempo todo da minha vida? Claro. Por quê? Por quê? Porque você ainda não foi aprovado na paciência. Aí tem um detalhe: você é aprovado na paciência, só que aí você não ganha experiência. Por quê? Por quê? Porque ainda existem estágios a serem cumpridos, processos a serem cumpridos. Porque somente a experiência faz você viver esperança. O que é viver esperança? É você confiar naquele que é a esperança. É você confiar naquele que é a âncora da sua vida. É você confiar naquele que não vai deixar você naufragar. É você confiar naquele que abre a porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre. É você confiar naquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário. É por isso que você está aqui hoje. É você confiar naquele que todas as coisas são possíveis para aquele que crê nele. Agora olha que interessante. Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 26. Hoje eu fiquei meditando nessa palavra, fui escrevendo, fui ministrando para mim mesmo, cara. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então aqui Paulo está dizendo que existiu o quê? Um mistério manifesto a nós. Olha o versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios. Aí ele revela. Agora você vai entender quem é a esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Se essas palmas é para Ele, eu acho que está muito pouco. E se você conseguir aplaudir glorificando, vai ficar mais bonito ainda. E se você continuar aplaudindo, dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória.
É isso, que glória a Deus. Como é bom ouvir uma igreja barulhenta também, viu? Nós temos uma esperança, e o nome dessa esperança chama-se Jesus. Aí pronto, agora está melhor. Eles pegaram agora, glória a Deus, pegaram no tranco. Quem escreveu essa passagem foi o apóstolo Paulo, autor através da inspiração de Deus. Paulo foi o cara que teve para mim a maior revelação de Cristo. E ele escreve muitas frases que estão nos nossos lábios. Ele escreveu coisas como Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Fala outra coisa que ele escreveu: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o céu tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa linda. Olha a doideira que ele escreveu: quando eu estou fraco, agora esse todo mundo sabe, eu tudo. Meu Deus, inúmeras frases que eu posso mencionar aqui foram ditas pelo apóstolo Paulo, homem que teve que aprender da parte de Deus o que era ter coisas boas, mas também o que era viver momentos de incertezas. Aqui que eu quero chegar. E a pergunta agora é: você já viveu incertezas? Existe alguma área incerta na sua vida? Estão caladinhos hoje? Fala aí, pensa. Existe alguma coisa que você não controla? Sei lá, todo resultado, e nem você controla como vai ser o amanhã, não sei. Existe? Acredite, o apóstolo Paulo viveu inúmeros momentos assim. E qual foi a maneira dele conseguir avançar? Dizendo essas frases, entendendo que quem Deus era na vida dele. Amém? De muitas frases, de muitos versículos que podemos atribuir ao apóstolo Paulo, talvez um dos mais conhecidos seria: se Deus... O apóstolo Paulo deixou vários gatilhos aqui para a gente. O apóstolo Paulo deixou várias armas de guerra para quando vier a incerteza, cara, você metralhar isso aí. Você acha que ele nunca viveu isso? Ele viveu várias incertezas, como nós vivemos também. Só que, olha o que ele lê. Agora vamos lá, vamos fazer aqui um teste. Você vai falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você acreditar realmente na esperança. Quando os medos chegarem no meu coração, e quando a incerteza bater na minha porta, e quando eu estiver atravessando dificuldades, e quando uma enfermidade vir com força na minha vida, e quando o diabo vier com graça na minha vida, ele teve essa revelação, cara. Então isso tem que estar, sabe, nos seus lábios, José. Isso tem que estar nos lábios. Você tem que contra-atacar, meu irmão, e não murmurará. Você tem que contra-atacar. Existe alguém que é a minha esperança, cara. Quem é esse alguém? Existe alguém que é a esperança de glória que eu posso viver, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele veio para morrer por mim, e não somente morrer por mim, ele veio para me dar opção de esperança. Existe opção de esperança. Você opta pela opção de esperança ou não? E a opção de esperança é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu vim hoje aqui lançar essa palavra sobre a sua vida, cara. Eu vim hoje aqui falar que Cristo em nós é a esperança da glória, cara. Em nome de Jesus. Havia um ministério que a humanidade não podia viver. Havia um ministério que a humanidade não podia descobrir, até que Cristo veio. E a partir de agora, para todos nós há um mistério revelado. E o mistério revelado é Cristo, é a esperança de glória. Cristo é a esperança de glória. Cristo é a esperança que nós temos para viver.
Você não vai parar enquanto você tiver isso dentro de você. Pode vir o ataque que for, Diego. Pode vir até o desânimo. Pode vir aí os cansaços, pode vir o que for. Mas se você tiver isso ecoando dentro de você, que Cristo em nós, a esperança da glória, você vai chegar até o seu destino. Outra frase: se Ele é por nós. Esse é um versículo de triunfo, porém escrito pelo apóstolo Paulo, em um dos momentos difíceis da sua vida. Ele chega a essa revelação não em um momento de festa. Quando ele escreve esse texto, ele está escrevendo uma epístola, uma carta aos romanos. E você acha que ele estava feliz? Você acha que ele estava passando por bonança? Porque esses versículos, pastor Rogério, não parece que está sendo festivos? Não, senhor. São versículos que saíram diante de uma dor. São versículos que saíram diante de incertezas que talvez entrou na cabeça dele. E você, o que você fala quando chega incertezas na sua vida? E o que você fala para Deus quando alguma coisa não é do jeito que você imagina? Quando as coisas apertam, quando parece que, sabe, farol está vindo atrás, o mar vermelho está à frente, as colinas, os penhascos de lado, e você não sabe o que fazer. O que você faz nessa hora? Eu tenho uma solução: Cristo em vós. Você não está entendendo nada, eu acho. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é minha esperança. Se Ele me colocou nesse mundo é porque existe um propósito, existe um desígnio, existe algo que vai se cumprir na minha vida. Eu não vim nesse mundo para somente sofrer. Eu não vim nesse mundo para ficar estagnado. Eu não vim nesse mundo para ficar parado, mas para cumprir um propósito que Ele tem sobre a minha vida. Por isso Cristo em vós, a esperança da glória. Eu vim te encorajar nessa noite, meu irmão. Até o seu glória a Deus, até o final desse culto vai mudar. O apóstolo Paulo, ele mesmo, cidadão romano, tinha um sonho, ambição. Deixa eu falar um pouquinho da história. Chegar até Roma para que os romanos pudessem pregar o evangelho que tanto transformou a sua vida. Porém, para ele chegar até Roma, lá no final de Atos, você vai ver que foi uma luta, gente. Mas olha que interessante. Você lembra? Tribulações que geram o quê? Paciência. Paciência que gera o quê? Experiência. E aí experiência gera o quê? Esperança. Então ele chegou à conclusão de tantas tribulações, ele foi um homem paciente. Mesmo preso em cárceres, mesmo preso em calabouços, ele tinha paciência de esperar ser solto, porque a paciência produzia sobre a vida dele experiências incontáveis. E a experiência gerou o quê? A revelação daquilo que ainda não tinha sido revelado. Cristo em vós, Cristo está em mim, então Ele é a esperança da glória. Meu Deus do céu, isso é muito lindo, cara. Incertezas em relação ao futuro, cara, como é difícil. Ele estava escrevendo aos romanos, principalmente aos romanos cristãos. Todas incertezas em relação ao futuro, incertezas às perseguições, incertezas aos levantes, incertezas às prisões, em tantas coisas. E vamos ser honestos com nós mesmos. Estamos vivendo numa época de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer no nosso país. Ninguém tem uma certeza de como serão os próximos meses, os próximos anos, os próximos semestres. Qual será a próxima fase das nossas vidas? Ninguém tem certeza, mas nós temos esperança. Que essa palavra te encoraje nessa noite, meu irmão. Nós temos esperança. Que quando Cristo está em nós, existe esperança. E esperança da glória. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Existem pessoas aqui ao som da minha voz, sabe? Que precisa receber uma dose de esperança nessa noite. Uma dose de fé, uma dose de crença que Deus continua no comando, de que Deus continua no cuidado, de que Deus pode abrir portas que até então estavam fechadas, de que Deus pode fazer recomeços, de que Deus pode renovar a sua vida, de que Deus pode fazer o impossível acontecer. Repete bem forte: Cristo em nós,
A esperança da glória. O mistério que estava oculto agora tinha sido revelado. Agora nós temos essa revelação e nós não usufruímos dessa revelação. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque um dia nós tivemos esperança. Porque um dia nós recebemos uma palavra profética. Porque um dia foi lançado algo que nós estaríamos mudando de casa. Porque um dia foi lançada uma palavra profética sobre as nossas vidas. E isso gerou, sabe o quê? Não incertezas. Porque depois de tanta tribulação, nós recebemos paciência. E depois da paciência, da espera, porque a palavra foi lançada e somente anos depois se cumpriu. Mas a esperança nunca saiu. Por quê? Porque a esperança mora dentro de mim. A esperança mora dentro de você. Toca no seu irmão e fala assim: a esperança está aí dentro. Posso falar agora? Vou pegar você. Quem perde esperança, perdeu Jesus. Levanta suas mãos, vai. Que a esperança volte aos seus lábios. Que a esperança volte ao teu coração. Que a esperança volte ao teu espírito. O mistério que estava até então oculto vem sobre você hoje. Que você seja acendido, que os seus sonhos voltem a ficar nas primeiras posições da sua vida. Que aquilo que você já tinha perdido esperança, que aquilo que você já tinha deixado de lado, isso volte novamente à tona. Porque Cristo é em vós, a esperança da glória. E somente quem está acreditando nisso, glorifique e exalta o nome dEle. É por isso que Hebreus 6, ele fala que nós temos uma âncora para nossa alma, que nos segura no meio da tempestade. Isso aqui é lindo demais, gente. Olha só Hebreus capítulo 6, versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Meu Deus, que nos faz chegar na presença de Deus. Continuando, versículo 20. Onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus do céu, nós temos uma esperança. Cutuca de novo aí do lado, fala assim: você tem uma esperança. Olha o versículo 18. Ele está dizendo, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Em meio às tempestades existe uma esperança. Em meio às tempestades existe uma âncora que não vai deixar você naufragar, que não vai deixar você sair da posição, que não vai deixar você voltar para trás, meu irmão. Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje eu vim aqui glorificar o seu nome, Jesus, porque eu te amo, Jesus. Repete mais uma vez: se Deus é por nós. Mais uma vez. Cara, Romanos 8 é um dos mais famosos trechos das Escrituras, onde o apóstolo Paulo, ele discorre, sua ideia de pensamentos daquilo que estava vivendo. Vamos começar no verso 1, olha só. É o momento que ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa linda, gente. Eu estou pregando Bíblia hoje para vocês, e a Bíblia precisa transformar a vida de vocês. Amém? Se eu estiver em Cristo, eu não estou condenado mais. Se eu estiver em Cristo, eu estou salvo. Nada pode me condenar, porque eu ando com Cristo. Ele é a minha esperança. Pode vir um capiroto, pode vir quem for, cara, falar do seu passado, falar assim: não existe mais condenação na minha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repete comigo, fala assim para o inferno: nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. E nesse contexto de incertezas, eu preciso ter certeza. Existem fases de nossas vidas que
que nós não sabemos e sabemos ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Uma hora eu quero isso, uma hora eu não quero aquilo, uma hora está melhor desse jeito, uma hora não está melhor daquele jeito, uma hora essa igreja não presta, outra hora essa igreja presta, é tanta coisa, gente, tanta coisa. Não sei de nada, mas eu sei tudo, incertezas. Uma coisa eu sei, que não existe condenação se alguém está em Cristo, isso eu sei. Uma coisa eu sei, que Cristo em mim é a esperança da glória. Uma coisa eu sei, que se Deus é por mim, amém? Agora olha o versículo 18, vamos adiantar, porque o tempo está passando, estou achando que hoje é domingo. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Ai Deus, eu vou ler de novo. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu Deus. Então para de ser bicudo, crente. Para de ser bicudinho. Para de ser mimadinho. Porque ele está falando aqui, para você ter paciência. Vai vir um tempo, cara, na sua vida, que você vai ficar de boca aberta das coisas que o Senhor vai fazer por você. Talvez seja um tempo, sabe, de maturidade, de crescimento. Talvez seja um tempo, sabe, ao qual você está criando musculatura espiritual, para você conseguir, sabe o que? Desfrutar daquilo que Deus tem reservado para você. E o próprio Paulo fala, reservado para aqueles que o amam. Amém? Então ele está dizendo aqui, as aflições que eu passo agora não vai se comparar com a glória que será revelada a mim. Meu Deus! E tem gente que quando para de comer um danoninho já fica todo desesperado. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, não vai vir mais danoninho, vai ser tudo agora danete. Amém? Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Paulo está falando de aflições, e aflições para Paulo, cara, não é aquilo que a gente fica murmurando para Deus. A aflição para Paulo não é uma unha encravada. A aflição para Paulo não é uma dor de cabeça. Porque hoje, Oséias, qualquer coisinha que aconteça, sabe, parece que Cristo está do lado, sabe, qualquer coisinha que aconteça, a mínima coisa que aconteça, já é um sinal para você não estar na presença dEle. Pois é, viu? Só que aqui, as aflições para Paulo, cara, não era essas bobeirinhas que a gente sente, que a gente chega para Deus, meu Deus, eu vou morrer, não. Sabe o que era aflição para Paulo? Era ser apedrejado. Sabe o que era aflição para Paulo? Era ficar num calabouço até o pescoço de lama. Sabe o que era aflição para Paulo? Era naufrágio. Sabe o que era aflição para Paulo? Era calabouço. A aflição para Paulo era chicotada. E aí? E aí a gente? Nobres mortais de São Paulo, qualquer coisinha que aconteça, meu cartão de crédito estourou. Não foi o diabo, foi você que não soube gastar. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, meu Deus, cara, hoje eu fiquei tão feliz aqui dentro, me deu assim um gás dentro de mim. Olha só o que ele fala aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E quando eu me levanto com essa esperança, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a luta, eu entendo então que na verdade, olha só que continuando, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus está levantando uma geração que, apesar do tempo de incerteza, apesar do tempo de luta, de guerra, apesar do tempo de tantas situações para tentar você parar, né?
ela, apesar das lutas que passam individualmente, né, se levantam para dizer: essas aflições não se comparam com a glória. Essas aflições, você não está entendendo o que eu estou falando. Essas aflições não se comparam com a presença. Essas aflições não se comparam com o teu poder. Essas aflições não se comparam com o teu amor. Essas aflições não se comparam com a tua misericórdia. Essas aflições não se comparam com essa esperança que está dentro de você. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor, pelo amor de Deus. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? E só de falarmos da glória, você viu que já está mudando a atmosfera aqui. Só de falarmos da glória, a atmosfera já muda. Só de falar da glória, a atmosfera já começa a sair de dentro para fora. Ela não desce mais, sabia, glória? A glória começa a sair de dentro de você, sabia? Sabe quando estava entupido esse glória a Deus? Entupido, sabe, essas mãos para se levantar. Entupido, essa sua voz para sair em glorificação ao Senhor. Começa já a mudar as coisas aí, ó. Já começa a mudar, sabe por quê? Porque nós estamos falando de Cristo aqui. Porque nós estamos exaltando o nome dEle aqui nesse lugar. Porque nós estamos falando que Ele é a esperança de glória aqui nessa casa. Porque nós estamos falando que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, porque existe esperança. Existe esperança. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sim, Deus, sim, Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Olha que interessante. E aí Paulo vai definir como está a humanidade, né? Como está a humanidade. Se você nunca esteve numa sala de parto, eu te convido para assistir talvez um vídeo, para você saber como que funciona, amém? E é um local onde a vida é gerada. Mas antes da vida acontecer, muitas dores acontecem ali, com a mulher que vai dar luz. Quem já teve o privilégio de ver uma criança nascendo? Eu também já tive. E naquele dia eu quase desmaiei. Sala de parto, então, é um local de alegria, mas também um local de muitas dores. Paulo está dizendo assim, ó, presta atenção: a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Porque na verdade, olha o versículo 21, na esperança de que a própria criação... Acabou o telão? Apagou? Pegadinha. Na esperança de que a própria criação, vai deixando os textos aí, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Em outras palavras, traduções, a criação geme com dores de parto. Ou seja, o mundo, como que eu posso dizer? O mundo está numa sala de parto, gemendo. É o que Paulo está dizendo aqui, gente. Tudo na criação geme, sofre dores até agora, como as dores de uma mulher que está prestes a dar à luz. Paulo está dizendo isso, estou parafraseando. Olha o 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso aqui é forte demais. Vocês estão aqui mesmo? Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque sabemos que temos um Pai. Paulo está dizendo assim, ó, todo mundo está sofrendo. Deixa eu fazer a compreensão do texto. Todo mundo está sofrendo. Está todo mundo na mesma realidade. O mundo está em trabalho de parto. Guerras, confusões, desastres naturais. Olha só o que nós estamos acontecendo aí. Guerras na Cidade Santa. Guerras na Rússia. Guerras entre nações. Tudo isso está previsto na palavra como dores de parto. É a mulher gemendo para algo nascer. Mas o meu gemido é diferente.
porque eu sei que depois do meu gemido, depois das minhas dores, eu vou ser adotado por um pai. Eu estou esperando a redenção do meu corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo para o Senhor que as dores do agora não se comparam com aquele que vem para me buscar e me adotar como filho para sempre na eternidade. Ah, Jesus, vai valer a pena, meu irmão. Fica tranquilo que vai valer a pena. Eu não posso ficar preso nos sofrimentos do mundo, desse tempo presente. Eu sei que a humanidade está sofrendo, que parece que estamos na sala de um parto, mas eu espero algo maior. Sabe por quê? Eu fui alvo da esperança. Melhor, eu fui alvo na esperança. Ah, meu Deus! Olha o 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? E aí? A palavra te pegou agora? É muito profundo isso que Paulo está falando, gente. Na hora das dores de parto, gemido, na hora que está doendo, você não consegue ver esperança nenhuma, mas mesmo assim você aguarda. Existem dois tipos de dores fisicamente falando. Existe uma dor que você sente, talvez ela seja crônica, parece não ter, propósito nenhum, a não ser mostrar que tem algum órgão do seu corpo doendo. Sim ou não, gente? É isso? Você precisa suportar as dores, tomar medicamentos, né? E elas, até elas desaparecerem. Agora, olha só que interessante, o que Paulo está dizendo. Essa dor momentânea não se compara com o momento que algo novo vai nascer. Acho que você ainda não entendeu o que eu estou falando. Sabe essa dor que você está vivendo? É algo que está sendo gerado, mas ela não vai se comparar com o novo que está nascendo. Vocês estão entendendo isso? Talvez você está sentindo tantas dores, mas não se preocupa. Deus está dando algo novo. Deus está fazendo algo novo, Diego, Andressa, Deus está fazendo algo novo, sabe? Daqui a pouco você vai estar com esse algo novo nas suas mãos. Daqui a pouco você vai estar desfrutando desse algo novo, gente. Entenda isso. Então vai valer a pena, vai valer a pena. Continue firme no propósito. Continue firme. Sabe o que é continuar firme? Segurado na sua âncora. E por uma mulher grávida, principalmente quando as dores começam a aumentar, as contrações, elas diminuem, né? E quando a dor está aumentando, é sinal que vai ser um processo dolorido, mas no final, ela vai ter um bebê nos braços, meu Deus. E esse bebê olhar para os seus olhos, vai dizer, valeu a pena viver esse processo, valeu a pena aguentar as dores, valeu a pena gestar algo novo, porque quando o novo de Deus vem, esse novo mostra que as dores tinham um propósito. Cara, eu passei tantas dores na minha vida, principalmente nessa minha caminhada como pastor, mas todas as dores geraram uma alegria depois que nasceu algo na minha vida. E geralmente o novo vem com dores. O que ele está dizendo é: a humanidade geme, mas geme sem propósitos. A humanidade passa dores e não sabe onde recorrer. Eu passo as mesmas dores, mas eu estou aguardando a adoção como filho. Eu estou aguardando os braços do meu pai. Esta é a minha esperança. Vamos continuar? Tá bom de ouvir, gente? Senão a gente para, já ora e vai embora. Continuando 25. Mas isso aqui é louco, né? Paulo era um cara doido. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Lembra? Sabe por que você está esperando o que você não vê? Porque talvez você passou pelo estrivo, porque foi tanta tribulação, que talvez gerou o quê? Uma pessoa paciente. E os pacientes são experientes. E os experientes possuem esperança.
Paulo começou escrevendo: eu tenho certo por mim que as aflições de agora não se comparam com o depois. Aí no versículo 22 ele diz: porque nós sabemos, está todo mundo sofrendo, a criação toda está gemendo, com dores de parto. Nós sabemos, mas ao mesmo tempo não sabemos. Olha o 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos. Sabemos ou não sabemos? Orar como convém. Paulo está tipo assim: as dores cresceram tanto que eu nem sei o que pedir. É mais ou menos isso. Eu não sei nem o que falar, não sei nem como orar. Quando eu não sei, aí eu estou fraco. Mas nessa hora, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que está vindo nessa hora, nesse novo ciclo, te ajudar, te amparar. O Espírito te ajuda, meu irmão. Você vai ver o que vai acontecer nessa semana. O Espírito vai te ajudar. Eu acho que eu estou pregando para mim hoje. Jesus está falando com você nessa noite. Gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Meu Deus. Gemidos inexprimíveis. É a figura bíblica de uma movimentação espiritual. No mundo espiritual não existe nada parado. O Espírito Santo continua te conduzindo à presença do Pai. Meu irmão, somos a habitação do Espírito Santo. Arabashore katalabashurires. Ele habita em nós. Agora se o Espírito Santo já habita em mim, por que tem que derramar? Então existe uma diferença aqui entre habitação do Espírito e dispensação do Espírito. Isso aqui é muito interessante você saber. O Espírito já habita em você, mas como Ele é onipresente, Ele está com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. E quando você clama, o Espírito é dispensado sobre você. E aquilo que estava sendo gerado na sala do trono do Pai começa a ser agitado no seu interior. E no teu interior começam a fluir rios de águas vivas. Deu para entender? Olha que interessante, o Espírito que habita em você se comunica com o Espírito que é dispensado da parte do Pai. É o mesmo Espírito em diferentes manifestações. Porque se a dispensação do Espírito habitasse em mim, eu explodiria. Quem está entendendo isso? Amém? É o mesmo Espírito em manifestações diferentes. O céu começa a se unir com a terra. Por isso ele diz: quando você orar, ore assim: que venha o teu reino, que seja feita na terra como no céu. Deu para entender, gente? Quem está comigo, pelo amor de Deus? Que seja na terra o mesmo gemido que é inexprimível. Aí eu começo a entender que as aflições desse tempo não podem se comparar com a glória. Existe uma esperança e o nome dele, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Há uma esperança e o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa esperança repouse e seja renovada sobre a sua vida nessa noite. E essa esperança acenda hoje dentro de você. E essa esperança faça com que você continue a sua caminhada. E essa esperança faça com que você continue crendo. Continue crendo aquilo que um dia Deus prometeu sobre a sua vida. Ei, tenha esperança, porque vai se cumprir. E vai se cumprir na íntegra, muito além do que você pensa e do que você imagina. Sabe o que você está na sua frente? Aquilo que os seus olhos não viu, aquilo que o seu ouvido não viu, aquilo que ainda não penetrou no seu coração. Ei, a esperança vai fazer acontecer. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
27, vamos terminar rapidinho. 15 para as 10, Jesus. Tem que terminar nas 10 horas pelo menos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele interceda pelos santos. Vamos ler de novo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Cara, isso daqui não é segundo a vontade do pastor, isso aqui é segundo a vontade de Deus. E quando você tem essa certeza de que você trocou o gemido, agora você geme com o Espírito Santo. Então ele vem para o versículo 28. Agora eu sei, antes eu não sabia, agora eu sei. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Continua. Ah, meu Deus. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de teu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, eu fui chamado. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ele apagou meus pecados, comprou minha dívida. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ele habita em mim. Aí continuando, eu não posso agora, está muito tarde. Eu queria degustar tudo isso aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Você percebeu aqui que antes ele faz uma pergunta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, até Jesus passou o sofrimento. Olha o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? E a angústia? E a perseguição? Então é a fome. Eu te pego a nudez. Já sei o perigo. A espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo em vós, a esperança da glória. Uau! Cara, que palavra! Hein, Oséias? Que palavra! Que palavrão! Agora, olha que interessante. A palavra vencedores, escrito no grego, né? Porque nós estamos falando de Novo Testamento. É a palavra upernukal. Palavra upernukal. Sabe o que significa? Somos mais que vencedores. Aqui a tradução original dessa passagem ficaria assim, em todas estas coisas, porém, nós vencemos depois de um longo processo, por meio daquele que nos amou. Então, mais que vencedor significa vencer depois de um longo processo. Aí coloca lá na frente: tribulações, que gerou paciência, paciência que gerou experiência, e experiência aí sim te tornou o quê? Mais que vencedores. Por quê? Porque você venceu depois de um longo processo.
Que forte isso, gente. Então aí talvez você fale assim: cara, agora eu estou entendendo por causa das guerras. Sim, porque você está num processo. E aí vai chegar o dia que você vai se enquadrar aqui. Nós já nos enquadramos, porque Deus já sabe o nosso fim. Por isso que Ele fala que nós somos mais que vencedores. Ou seja, epirnucal. Vira para o seu irmão e fala assim, ó: o pernucal. Fala assim, ó: não se preocupa, porque a guerra é grande, mas depois de um longo processo, você já tem a identidade de mais que vencedores. Eu posso ganhar, perder, ganhar, mas no final eu digo: eu venci. Talvez você está assim, ó, talvez está 2-1 para o seu oponente, mas não se preocupe não. Sabe, nós que temos Cristo em nós, a esperança da glória, nós somos tipo aqueles filmes de Indiana Jones. O cara não vai morrer. Pode vir a pedra em cima da sua cabeça, os crocodilos, a múmia, sei lá, a areia movediça, mas sempre vai ter um negócio lá e papapá, daqui a pouco você está vivo. Sabe por quê? Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Você pode glorificar então, meu irmão. Vamos terminar, né? 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, qual gemido você quer escolher? O gemido das criaturas que gemem como dor de parto, porque as dificuldades são grandes demais, ou o gemido inexprimível do Espírito Santo que intercede por você? Fica de pé em nome de Jesus. Quais são as suas incertezas nessa noite, que estão diante dos seus olhos agora? Agora você vai ser muito macho, muito mulher agora. Você vai falar para Ele, porque depois de uma palavra dessa, você vai jogar para fora. Eu sei, Senhor, antes eu não sabia, mas agora eu sei que em todas as coisas eu sou feito mais que vencedor por meio daquele que me amou. Sabe o que é necessário fazer aqui agora? Se render, se entregar. É a temporada de Elu. Se jogue no chão, meu irmão, agora, e fala: eu sou dependente de Ti. O gemido está doendo, mas eu quero trocar esse gemido pelos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. E você sabe o que você deve fazer. É uma temporada que o Rei está no campo. Olha só, é uma temporada que o Senhor hoje troca, sabe, o seu choro por riso. É uma temporada ao qual o Senhor troca todas as suas penalidades, sabe por quê? Por perdões, por situações que Ele vai perdoar. Hoje é um tempo ao qual o Senhor está falando assim: filho, você tudo pode naquele que te fortalece. Filho, em todas as coisas, em todas as coisas, você pode estar perdendo o jogo, mas eu declaro para você que em todas as coisas, depois deste longo processo, você é mais que vencedor. Sabe por quê, filho? Porque você passou pelo crivo da tribulação, porque você passou pela paciência, porque você entrou na experiência, e hoje você está comigo dentro de você. E sabe o que vai acontecer? Todas essas aflições, essas tribulações, essas incertezas vão se tornar em glória, porque eu estou em você. Cristo em nós, Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Se você chegou aqui sem esperança, sabe,
talvez com algumas situações de guerras, de aflições, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Vem aqui rapidamente, sai do seu lugar. Se você chegou aqui, sabe o que eu sinto? Pessoas que chegaram aqui com apertos, sabe, meu Deus, eu preciso resolver a situação, meu Deus, eu não estou aguentando. Pessoas que estão, sabe, como que faltando um pouquinho para o pavio estourar. Ei, vem para cá, vem para frente. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Talvez a sua paciência terminou. Talvez porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Fala para o Senhor: Senhor Jesus, me aprova na paciência. Me aprova na paciência, Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui numa condição que, sei lá, você está sem forças. Talvez você fale assim: cara, eu vou lá porque é a minha última força, é a minha última condição. Vem aqui para frente. Ei, sabe o que você vai fazer saindo do seu lugar? É como se você estivesse indo diante do rei que está no campo. E Ele tem algo para te dar nessa noite. Ele tem algo para fazer na sua vida nesta noite. Então não perca tempo, saia do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. Céus e terra se encontram. Vai segurando, vai segurando. Essa palavra é para você que depois de uma santa ceia que você teve, mas parece que forças ainda tentam fazer você desistir. Mas parece que situações ainda te afrontam para fazer você não estar alinhado com a aliança, fazer você não estar alinhado com esse processo, sabe, que faz com que você esteja, sabe, coligado ao sangue de Jesus. E Deus me mostrou enquanto eu orava aqui nessa tarde que muitas pessoas vivem essa guerra. É como que se algo fosse muito mais forte do que aquilo que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade agora. E parece que é como que se fosse uma guerra. E quanto mais você tenta se alinhar, parece que as coisas vêm à tona de uma forma muito mais violenta. Vem aqui, fazendo com que você perca, sabe, aquilo que você recebeu. Aquilo que você recebeu. E Deus me mostrava muitas pessoas no primeiro dia da semana, sabe, fazendo coisas indevidas. E sabe, e o diabo vindo, sabe, com muita força, falando assim: tá vendo, você não presta, você não vale nada, você não pertence ao reino. Olha só, você acabou de ceiar, você acabou de participar de uma mesa santa, e olha só, você continua com os mesmos hábitos, com as mesmas situações. Deus me mostrava isso. Em nome de Jesus, é uma noite, sabe, do que? Disso cair por terra na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Outras coisas eu vou falar mais e você vai sair do lugar, porque tem pessoas nessa condição. Chegou na segunda-feira, sabe, veio novamente os pensamentos, veio novamente as situações, sabe, as incertezas, sabe, parece que a sua cabeça gera mais incertezas do que coisas que já foram decretadas e que já pertencem à sua vida através de Cristo Jesus. Sai do seu lugar. Se você está com a cabeça com algum tipo de incerteza, algum tipo de situação que parece que não desvincula de você, também é esse momento. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. O Rei está no campo. 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 E eu falo mais. Tem uma pessoa aqui que não veio aqui na frente, que tem até pensamentos, está com pensamentos de morte. Meu irmão, quando Deus revela algo,
é que Deus quer sacramentar, Deus quer cortar isso pela cabeça, para que isso nunca mais venha em linhas de pensamento sobre a sua cabeça. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. Sai do seu lugar agora. Você está no banco ainda, você não está aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Quebra hoje essa sentença de morte da sua vida. Quebra hoje essa sentença de morte da sua vida, no nome de Jesus. Pensamentos de morte. Os filhos de Deus. Toda criação aguarda. Eu queria chamar a nossa equipe apostólica. Nossa equipe apostólica. Manifestação dos E olhe por essas pessoas aqui, os pastores da equipe apostólica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem cá esse casal. Isso. Vem cá, pastor, ora lá. Isso. Isso. Pode orar também, pastor. Aqui, ó. Em nome de Jesus. glória do Deus Pai, Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai, Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória Levanta suas mãos e começa a louvar ao Senhor. Ele se faz presente aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai, toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, dos filhos de Deus, toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sim, Deus. Missionário adora. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Declara isso. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você que foi renovado nessa noite, levanta suas mãos e agradeça ao Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar. Talvez não aconteceu porque você está no período da experiência, mas continue firme, porque existe uma esperança que já foi vencida. Essa esperança venceu na cruz do Calvário. Ela jamais será vencida. Essa esperança venceu na cruz do Calvário. E ela renova suas forças nessa noite. Ela te dá disposição para você continuar mais 40 dias de caminhada. Essa esperança chama-se Jesus. Essa esperança renova hoje o seu casamento. Essa esperança renova hoje as tuas forças. Essa esperança te cura todas as suas enfermidades. Essa esperança desembaraça tudo aquilo que foi embaraçado. Essa esperança, ela faz a diferença sobre as nossas vidas. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa esperança, ela precisa reinar sobre a sua vida nessa noite. Essa esperança vai deixar você dormir. Cristo em
Essa esperança vai deixar você dormir nessa noite. Você vai ter um sono de paz, uma paz que sai de todo tipo de entendimento, chamada Jesus. Ela vai reinar hoje sobre a sua vida. Cristo em vós esperança.